Tudo bem, Boa Melina? noite, tudo bem e Boa- você? Tudo bem também. Que Ai, boa bom noite que a todo você está mundo. aqui. Obrigada pelo convite. Prazer bater papo com você. Prazer foi meu, né? Depois que eu vi um pouquinho da sua história no Instagram, eu fiquei assim, impactada com essa história linda de superação. E você não para, né, Melina? A vida tem que estar sempre em movimento, né? Isso, você é muito dinâmica. Nessa pandemia que eu não posso sair de casa. Imagina, você que gosta de uma estrada aí. Olha, tá difícil. Eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida sem viajar. Eu fui visitar minha avó assim, mas não conta, né? Mas Mas logo vai passar. Você já nasceu com deficiência visual? Você perdeu depois? Como que foi a sua aceitação? Conta pra gente. tá, a questão da deficiência visual começou na adolescência. Há 23 anos atrás, eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina, chamada de distrofia de cones e bastonetes. Então, é uma Uhum. doença progressiva, fui perdendo a visão com o tempo, e há 10 anos atrás mesmo que a minha visão se agravou, e eu precisei, de fato, encarar a questão da deficiência visual, é, e precisei me adaptar, né, a aprender a usar bengala, aprender a aceitar que eu também dependia das pessoas, que eu momentaneamente, né, eu tinha perdido aí minha autonomia. Não Uhum. foi um processo fácil de aceitação. Eu sofri bastante, eu tive o meu período de luto, eu me questionei muito por que comigo, por que eu, e agora não vou poder mais fazer minhas coisas sozinha. Eu sempre fui muito independente e sou hoje, né, ainda, Uhum. mas na época, quando tudo começou, eu achava que eu não poderia fazer as coisas sozinha, que eu não ia conseguir, que seria dependente das pessoas. E Uhum. isso foi muito difícil para mim, assim, sabe? Eu estava passando por um momento também complicado no onde eu trabalhava e foi bem difícil todo esse processo, assim, sabe? Eu fiz terapia porque eu não estava conseguindo dar conta sozinha. É, eu frequentei uma instituição para pessoas com deficiência visual também, que eu fiz terapia em grupo nessa instituição. Eu fiz fisioterapia para poder me auxiliar na questão da mobilidade, porque quando a gente usa a bengala, a gente e quando a gente perde a visão, a gente acaba perdendo um pouco de equilíbrio, a gente perde um pouco algumas questões, assim. Então, a fisioterapia foi para me ajudar bastante nessa questão, principalmente do equilíbrio. E aí eu fiz a mobilidade para aprender a usar a bengala, fiz AVD, que acho que hoje mudou de nome, né? Atividades da vida diária, para poder Uhum. aprender coisa do dia a dia mesmo. Técnicas de como eu faria para cozinhar, para passar Uhum. roupa, que isso é muito adaptado conforme a necessidade da pessoa. Para quem é mãe, por exemplo, como cuidar do filho, então várias questões. Essa parte eu não fiz ainda, né? Uhum. Na época eu não fiz, mas foi muito importante para me ajudar e conhecer outras pessoas também com a deficiência visual, ver que eu não estava sozinha, ver que as minhas dificuldades e as minhas necessidades também eram parecidas às mesmas de outras pessoas, Uhum. que a minha dificuldade de aceitação na época também não era só minha, e me ajudou a ver que quando eu fiz a terapia em grupo, eu era a única pessoa que trabalhava, que tinha uma vida mais ativa. E isso ajudou também porque eu queria que as pessoas que estavam participando do grupo junto comigo também tivessem uma vida ativa. Então, Uhum. me deu forças para poder buscar sempre uma conquista a cada semana, porque o atendimento era semanal, e para na semana seguinte eu dizer, ai, hoje eu fiz isso, né? Ai, essa semana eu fui sozinha do meu trabalho até a terapia, porque eu fazia, né, a Uhum. terapia particular, né, do individual e a terapia em grupo. E aí era Uhum. sempre assim, eu buscando novas conquistas para poder relatar para o grupo, para que eles também se incentivassem e buscassem a independência deles também.
Que bom, né? Na sua dor você estava ajudando as pessoas, né? Olha que interessante. E, e aí foi todo um processo, várias coisas. Eu queria muito ter um cão-guia também, então eu sabia que se eu não tivesse a mobilidade, eu não conseguiria um cão-guia. Então tudo isso ajudou, assim, foi um somatório de várias coisas para que eu buscasse cada vez mais a minha independência, cada vez usar a bengala, cada vez me aceitar. Não foi um processo rápido, né? Levou Uhum. um tempo para que tudo isso acontecesse, mas eu queria muito ser independente, eu queria muito retomar as minhas atividades, assim, as coisas que eu fazia. Eu sofria muito quando eu falava, por exemplo, sei lá, mãe, eu quero ir no shopping comprar uma roupa, vamos comigo? Ai, não, agora não dá. E aí Uhum. eu não tinha coragem de ir sozinha na época e eu me sentia muito frustrada. Então, tudo isso fez com que eu falei, não, peraí, eu preciso retomar minha vida. Eu estava começando um relacionamento com meu marido hoje, então eu falar, não, eu quero também ser independente, eu não quero que ele pense que ele precisa me ajudar o tempo todo, que eu, né, que, sei lá, que eu Uhum. tenho que ser uma pessoa para que ele cuidar. Não, eu quero ser uma namorada, eu quero ser independente. E tudo isso fez com que eu fosse atrás aí e buscasse a minha independência. Essa mobilidade, né, que hoje por esse nome, qual que é a instituição que você foi lá em São Paulo? Que tem Foi essas na Fundação ajuda? Torina Novil. Ah, sim. Mas aqui tem a Laramara também. A Laramara era mais distante da minha casa. Eu fui no Uhum. Laramara algumas vezes para comprar alguns equipamentos. A bengala eu comprei na Laramara, mas a minha Uhum. reabilitação eu fiz na Dorina. Uhum. E você quis aprender o Braille ou você não aprendeu o Braille? Não quis? Então, na época, eu até pensei em aprender, mas a Uhum. assistente social falou, como eu tinha baixa visão, eu ia querer tentar enxergar o braille ao invés de sentir com os dedos. E eu Uhum. trabalhava também numa empresa que a gerente não era uma pessoa muito amigável e ela não queria nem que eu saísse para fazer a reabilitação. Então eu fiz o que eu precisava fazer e parei, entendeu? E aí eu acabei não fazendo braille e fiquei sem aprender até hoje. E já Sou tinha cobrada, computador, mas né? Já tinha um programa que fala nessa época de computador, na sua época aí? já tinha, já tinha. Uhum. Isso foi 10 anos atrás, eu já usava o software no computador. E Ah, estava começando a usar para celular, ainda não usava porque de pertinho, no início, né? Se eu encostava o celular assim pertinho do meu rosto, eu conseguia ler. E aí depois uhum. foi quando eu comprei meu primeiro iPhone também, porque na época era o único modelo que tinha software de voz, né, no celular. Eu Uhum. chorei muito para pagar o iPhone, mas foi uma questão de necessidade. É meio carinho. Tudo é caro, né? Infelizmente. Mas agora tem um programa grátis, né? NVDA. Meu marido está NVDA, usando esse agora. daí É, é para computador, não é para celular. computador. Esse computador agora, pelo menos, tem uma coisa grátis, né? Porque tudo é É, caro. é. E você trabalha ainda? Hoje eu trabalho como palestrante, né? Trabalho como influenciadora digital, com blog, e às vezes uns freelas que aparecem, algumas coisas assim, que agora na pandemia tá tudo parando. Tudo Cheguei a parado. fazer algumas palestras online, mas foi um pouquinho mais complicado essa questão. Uhum. Esse ano foi um pouquinho tenso. É. Em que você trabalhava nessa época? Na época que começou, eu estava trabalhando com marketing, mas eu sou formada em turismo e eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, porque eu acabei indo parar na área de recursos humanos. E aí eu estava sentindo falta de uma especialização na área, né? Porque recursos humanos não tem nada a ver com a faculdade de turismo. E aí eu fiz a pós-graduação nessa área. Então eu, digamos que encerrei minha carreira profissional em empresa mesmo, trabalhando com recrutamento e seleção de diversidade. Então eu recrutava pessoas com deficiência para trabalhar na empresa. E É. hoje você faz as suas atividades diárias tudo sozinha, consegue fazer tudo, né? Que você aprendeu. Sim, sou super independente. Hoje tem 2 meses, né, que eu tô morando com meu namorado, digamos assim, que eu casei.
E aí eu cuido da casa, faço comida, limpo a casa, sou super independente dentro de casa. Fiz algumas adaptações, né, para poder. Eu até postei uma foto ontem, acho que foi ontem, porque eu estava tendo bastante dificuldade para colocar o sabão líquido na máquina e o amaciante, que quando eu ia colocar dentro daqueles potinhos, né, das Uhum. tampinhas, eu derrubava, porque eu não tô vendo a quantidade que tá indo na tampinha. E eu tinha que colocar o dedo, mas na Uhum. hora que eu já senti o líquido no meu dedo, já derrubava tudo. Uhum. E aí eu adaptei uma embalagem para o amaciante e uma para o sabão líquido para eu conseguir ter mais controle na quantidade que eu colocava dentro do copinho. E assim a gente vai fazendo adaptações, né? Para buscar essa independência e ter autonomia tanto dentro de casa como fora. É verdade, é verdade. Mas aí vamos contar dessa história agora das suas viagens. Conta É, pra gente, você viaja sozinha? Vai alguém com você? Sei que você já viajou vários países, várias cidades. tem, viajar é minha paixão. É que nem a gente falou no começo, estou sofrendo bastante de não poder Uhum. viajar. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida sem viajar, como está sendo aí esse ano. E eu faço bastante viagem sozinha. Gosto muito de viajar sozinha. Eu acho que é uma experiência bem diferente de quando a gente viaja com alguém. Uhum. Por causa da deficiência visual, eu acabo dependendo um pouco mais das pessoas, né, quando eu estou sozinha, para pedir ajuda, para pedir alguma informação. E eu sempre faço muita amizade quando eu viajo sozinha. Eu falo que eu viajo eu vou sozinha, mas eu não permaneço sozinha nas viagens, né? Muitas vezes eu vou num ponto turístico, eu faço amizade, ou às vezes o pessoal do hotel, sempre acaba sempre encontrando pessoas, conhecendo pessoas que fazem parte ali daquela minha viagem. E eu acho isso muito legal, essa troca de experiência, tanto com outros turistas como com pessoas locais, assim, eu acho muito legal. A gente sentir essa receptividade das pessoas. E faço viagem acompanhada também. Às vezes eu quero fazer uma viagem sozinha, e aí vem alguém, ai, não, eu vou com você, ai, quero ir junto. Vai ser, ai, poxa. Mas é bem tranquilo. Eu acho que, claro, que quando eu vou viajar sozinha, eu tenho algumas preocupações a mais, assim, alguns cuidados a mais em escolher um destino um pouquinho mais seguro. Se eu vou, de repente, para algum lugar que eu sei que talvez eu passe mais dificuldades, aí eu vejo de ir com alguém, que nem quando eu fui para Caraíva, é uma ilha, então a minha mãe foi comigo, porque eu achei que seria mais seguro. E ainda bem que ela foi, né? Porque eu passei um perrengue Uhum. lá na ilha e a maré subiu, a gente teve que atravessar pelas pedras, foi bem intenso. Que se eu tivesse sozinha, sei lá o que eu ia fazer. Eu ia entrar em pânico. Que aventura, hein? Nossa, Foi. você é bem aventureira. Eu acho que a vida foi feita pra gente viver, né? E se eu ficar dentro de casa, eu não aguento, assim. A gente tem que ter experiências novas, tem que ter. Eu falo, eu pelo menos vou ter muita história para contar para os meus netos. É verdade. Eu acho legal essas. E perrengues fazem parte também, né? Eu acho que viagem sem Claro, perrengue também é difícil. claro. E você também tem uma companheira fiel, né? A Hillary. Como que Ter. você, né, adquiriu a Hillary? Como que é o processo? É difícil? Bom, para quem não sabe, a Hillary é meu cão-guia. É um labrador, ela é preta. Hoje ela está com 9 anos e meio, prestes a se aposentar, infelizmente. E a gente Uhum. está juntas há quase 7 anos, 6 anos e pouquinho. Eu consegui ela em 2014, foi um projeto do SESI de São Paulo, e eles entregaram 9 cães-guia para funcionários da indústria. Na época eu estava trabalhando na indústria, mas eu fiquei quase 4 anos desde a minha primeira inscrição, né, em instituição para que entregue um cães-guia. Mas eu falo assim que eles estavam preparando, né? Tava tudo sendo orquestrado lá em cima para vir um caminho certo para mim. A Hilary também é super aventureira, adora viajar, adora entrar no aeroporto, na rodoviária, quando a gente entra no avião, pega o ônibus, quando a gente chega num lugar novo. Ela tem uma facilidade muito grande para encontrar o quarto do hotel, por exemplo. Né? Uma vez só que a gente mostra o quarto do hotel, ela já
depois já sabe qual que é o quarto, já leva direitinho. Então, assim, ela é uma super companheira. No começo não é fácil, a gente faz um treinamento. No caso, foi aqui em São Paulo. A gente ficou 15 dias no hotel, tendo um treinamento intensivo para aprender os comandos, para a gente se adaptar com o cão. Mas depois que a gente sai, é tudo diferente, né? A vida Uhum, real é diferente de quando a é gente está verdade. ali com os instrutores, com eles orientando e acompanhando a gente o tempo todo. E a hora que a gente volta para casa e agora, né? E as coisas começam a não andar tão bem como acontecia durante o treinamento. E aí você tá sozinha, você não tem os instrutores, e é bem complicado, assim. Essa questão de você confiar que um cachorro vai te desviar dos obstáculos, que vai te levar no lugar certo, que, sei lá, você vai falar para ela, ai, encontrar padaria e ela vai encontrar. Então é todo um processo assim que a gente precisa passar. Fora que as referências são outras, quando a gente está com a bengala, a gente tem um tipo de referência, né? A gente identifica pela ponta da bengala, pelos nossos pés. E quando você está com cão guia é totalmente diferente. Ele desvia das coisas, você não sabe nem do que ele está desviando, assim. Você está andando do nada, ele faz um zigue-zague. Você fala, por que será que ele fez isso, né? E aí vai Aham. mudando todas essas referências. Então é um processo ali de construção para a gente se sentir realmente independente e segura com o cão guia. No início não é fácil. Eu sempre falo que eu pensei em desistir, foi tenso no início, mas eu falei, não, vou persistir, porque eu conheço muitos amigos que têm cão guia e eles são independentes e falam bem, tal. Tudo tem seus prós e contras, a gente começa a se deparar com coisas que a gente não tinha problema antes, por exemplo, de você em um estabelecimento e estabelecimento. Não pode cachorro, mas é cão guia, mas não pode cachorro, mas é lei. E aí você tem que brigar. E às vezes você briga, fica tudo bem. Às vezes você briga, 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 e mesmo assim não deixam você entrar. Então, assim, são algumas situações que a gente ainda passa, né, que são desagradáveis, mas eu acho que os benefícios que a Hilary me traz são muito maiores do que essas situações desagradáveis que, infelizmente, eu ainda enfrento, né? Eu acho que melhorou desde que eu peguei ela, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Então ela foi a primeira, ela foi a única por enquanto. Por enquanto, sim. Ah, eu tenho uma amiga que tem um cão guia, mas ela foi para os Estados Unidos para pegar esse cão e fazer o curso, aprender, e os comandos todos em inglês. Ela teve que aprender tudo em inglês. Muitos vêm de fora, mas agora está tendo bastante cão entregue aqui no Brasil. Tem uma instituição grande que inaugurou no final de 2018, então eles estão entregando bastante cães. E a nossa esperança, a expectativa é que aumente cada vez mais o número de cães-guia brasileiros. Ai, que bom. E é difícil conseguir esse cão guia nessa instituição? É difícil, mas é porque assim, eles treinam o cão para depois ver a personalidade da pessoa. Não adianta, a gente tem um cão guia vai entregar para você. Não, eles precisam conhecer a sua personalidade, a sua rotina, se você andar rápido, se você andar devagar, fazer um estudo da sua personalidade, um estudo da sua vida para ver se aquele cão que eles têm treinado é, parecido com você, digamos assim. Por exemplo, eu ando rápido, eu não tenho rotina, eu viajo bastante, então não ia adiantar nada eu ter um cão que anda devagar, que não gosta de, sei lá, que gosta de ter aquela rotina regradinha, que não se adapta facilmente a diferentes ambientes. Ia ser sofrido para mim e ia ser sofrido para o cão. Então, eles precisam fazer toda essa análise para ver se aquele cão é o mais adequado para você. E aí isso acaba demorando um pouco mais, né? Por ter poucos cães treinados ainda e por essa questão de casamento, né? De você ter que analisar a personalidade dos dois, fazer todo esse estudo para que o casamento seja o melhor possível.
E você não deixa ele sozinho. Toda vez que você sai, tem que levar o cão. Ou não é necessariamente não precisa. Não, não preciso. Porque dependendo muito do horário, assim, se tem como, por exemplo, se eu vou sair à noite, eu vou num show, é desagradável para ela. É muita gente, é muito barulho, então eu não acho apropriado levar. Eu me organizo para deixar ela em casa. Uhum, Então, sempre que eu vou para algum lugar que vão ser situações que serão desagradáveis para ela, eu deixo ela em casa. Eu fui no Rock in Rio uhum. ano passado, então não rola, sabe? Eu não acho legal levar um cão guia no Rock in Rio, mas isso, né, é uma opinião minha. Eu acho que ia ser estressante para ela e para mim, porque eu não ia conseguir me divertir, preocupada com ela. Então eu deixei ela aqui em São Paulo com meus pais e fui para o Rio sozinha. Fui com meu marido, a gente foi no sábado de manhã, domingo à noite, domingo à tarde a gente já estava de volta. Então, assim, eu Uhum. tento sempre pensar nisso, em poupar para não colocar ela em situações desagradáveis também. Ai, que bom. Então, nas viagens ela te ajuda bastante, né? Sim, bastante. Ela é uma super companheira de viagem. Ai, que bom. E É. agora, quando ela aposentar, você fica com ela ou devolve? Não, eu vou ficar com ela. Aí ela vai ficar Uhum. como animal de estimação e, teoricamente, eu vou pegar outro, né? Mas não sei quanto tempo vai levar entre a aposentadoria dela e o novo cão. Não sei ainda como é que vai ser esse processo, né? Só o ano que vem para saber como é que serão as coisas. É. E ainda mais Alguém agora, perguntou. essa pandemia, sei lá como é que está sendo o treinamento, enfim. Uhum. É. Alguém perguntou aqui, a Lucimar perguntou se cães-guia têm horas livres para brincar. Tem, muito importante essa pergunta, porque as pessoas pensam que o cão-guia é só trabalho. E aqui no blog, né, no Quatro Patas pelo Mundo, eu tento sempre mostrar os momentos de diversão da Hillary, porque é importante mostrar isso para as pessoas. Eles têm um trabalho de muita responsabilidade, mas eles têm sim um momento de folga. Quando eles estão em casa, a gente leva eles no parque, em viagem. Então, eles são um cachorro como qualquer outro. Eles brincam, eles têm um momento de trabalho e um momento de lazer também. Você leva ela para nadar, fazer fisioterapia, né? Eu vejo lá Sim, no seu Instagram. é, Muito legal. Tem que sim, cuidar igual uma pessoa, né? igual. E eles se doam tanto pela gente, e o mínimo é a gente cuidar bem deles também. Né? Que bom, né? E É. é muito lindo, né? Os cães guias são todos lindos, né? Eu já vi vários, são muito lindos e muito dedicados, né? E É, são muito bem treinados, né? são. Eu falo, eles exercem um trabalho de muita responsabilidade, né? Digamos que as nossas vidas estão nas mãos deles, nas patas deles, assim. Então, por isso que é importante você pegar um cão-guia numa instituição já especializada, porque é muita coisa envolvida. Não é só treinar o cachorro, né? Mas tem que ter todo um conhecimento específico ali para sua vida não, né, não correr perigo também. A instituição que eu peguei a Hillary, o projeto não existe mais. Então, não sei ainda por qual instituição eu vou conseguir repor a Hillary, mas não será a mesma. A gente não paga pelo cão-guia, eles são doados nessas instituições que fazem o treinamento do cão-guia. A gente só é responsável pelos custos deles depois que eles vêm para a gente. Mas manter um cão-guia não sai barato. A gente tem toda a despesa normal de um pet, né? Quando a gente tem um animal de estimação, mas lembrando que ele requer muito mais cuidado do que um animal de estimação. Pelo menos eu fui aprender muita coisa depois que eu peguei a Hillary. A minha vida inteira eu tive cachorro, mas eu vi que eu fazia muita coisa errada. Mas assim, né, por falta de conhecimento. Então, e às vezes acontece, sei lá, como eles estão com a gente o tempo todo na rua, às vezes é mais fácil para pegar algum tipo de doença, então a gente tem que estar sempre com todas as vacinas. Eu lembro quando eu tinha um animal de estimação, era só antirrábica. A Hillary toma acho que 5 tipos de vacina. Vermífugo tem que estar em dia, antipulga, então tem
Pelo menos comparando com o que eu tinha, o cachorro que eu tinha antes, assim, eu tenho uma despesa maior com ela. A ração precisa ser super premium, ser de mais qualidade, não, é um pouquinho diferente. E você agora, né, que casou, você pensa em ter filhos? Sim, tá nos planos. E quando chega bebê, você acha que o cão guia fica com ciúme? Será? Olha, eu não sei, depende muito do cão, mas eu acho que a Hillary vai, que a Hillary é ciumenta. Tanto que é até uma preocupação minha quando vier um novo cão. Eu vou ter que trabalhar bastante essa questão psicológica, tanto minha como dela, né? Porque minha, por essa, não troca, né? Por essa questão dela não estar mais saindo comigo, por ver o jeito dela, pelos ciúmes. Então, ter que fazer um trabalhinho aí psicológico em cima disso. Tanto na chegada de um filho, como na chegada de um novo cão também. No final da tudo, a gente vai adaptando a vida, né? É, Como você disse, tudo tem que adaptar, com né? certeza. Se você enfrentou essa questão aí, né, da perda da visão, tudo agora para frente não é tão difícil assim, né? Você consegue, você venceu a etapa pior. A gente tem uma força interior muito grande que muitas vezes a gente desconhece, mas ela tá lá. A gente só precisa deixar que ela tome a frente para a gente conseguir vencer as coisas e superar muitos obstáculos que aparecem na vida. É verdade, ficar chorando não vai resolver nada, tem que enfrentar, não É, é mesmo? é mesmo. Se a pessoa ficar esperando criar coragem para enfrentar, não vai, essa coragem não vai vir nunca, tem que ir à luta, E eu como falo, a você vida fez. passa muito rápido, então se a gente ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. A vida vai passar e a gente vai lá estar estagnado no mesmo lugar. Não, eu quero me mexer, eu estou sofrendo aí de não poder viajar, de estar parada com as minhas coisas, mas, né, o momento, o mundo está pedindo isso, então a gente tem que ter uma paciência, mas a gente tem que sempre buscar a nossa felicidade, fazer coisas que a gente gosta e ir atrás dos nossos sonhos mesmo, que as coisas não caem do céu. Às vezes até caem, né? Mas Mais raro, né? é, É verdade. Muitas pessoas estão nos ouvindo, às vezes alguém não conhece a minha história. Eu tenho uma filha com deficiência intelectual e meu marido é deficiente visual. A deficiência dele é na retina, e tem retinose pigmentar. Então ele enxergava um pouco e foi perdendo, perdendo. Aí com 55 anos ele perdeu total, total. Mas aí, como ele já enxergava pouco, já aprendeu o braille de Deus de pequeno, né? Tudo que ele precisava, ele já aprendeu desde pequeno. E a minha filha, né, que tem essa deficiência intelectual, mas ela é feliz, ela gosta também de descobrir coisas novas sempre. E ela tem muito até um canal no YouTube, chama Horta Culinária Superação, onde ela está superando mesmo as dificuldades dela, mexendo com horta, fazendo comida, coisas gostosas, sem glúten, então ela gosta. Então eu legal. vejo assim, que a gente não pode ficar estagnada, tem que, né, tem que ir à luta mesmo. Às É, vezes a pessoa tem, né, não tem uma deficiência, mas tem uma deficiência, sei lá, de dificuldade de ir à luta, de enfrentar as coisas, né? é o que eu falo, Então, assim, vendo, todo mundo tem uma limitação. A minha limitação é visual. A sua pode ser, de repente, sei lá, de medo de viajar sozinha. A do sim, outro é de, sei lá, dificuldade para fazer comida, não sabe fazer comida. Então, todo mundo tem um tipo de limitação. sim, uma insegurança, Uhum, é, né? Mas a gente não pode deixar essas coisas, né, impedir, paralisar a gente. Nós temos que ir à luta, igual você fez, né? A sua história é muito linda e é uma história mesmo que nos inspira muito. Mas aí, com relação ao preconceito, Merino, você acha que tem melhorado, tá a mesma coisa, né, com as pessoas com deficiência? eu acho que tem melhorado, mas a gente sabe que rola ainda, né? Todo tipo de preconceito. Mas uma coisa que é muito importante é que a gente precisa ser mais protagonistas. A gente precisa frequentar os lugares, a gente precisa buscar nossos direitos, a gente precisa ser visto.
para que as coisas realmente mudem, assim. Eu já fui em muitos lugares, muitos pontos turísticos, que eles falavam para mim que eu era a primeira deficiente visual que estava frequentando ali, ou que eu era a primeira pessoa com deficiência que ia ali naquele lugar, naquele ponto turístico, enfim. Então é importante a gente sair para eles verem que a gente existe, né? E que a gente quer Uhum. ter direito ao lazer, quer ter direito à cultura, a tudo isso, né? E que eles precisam ter um mínimo de acessibilidade para que a gente se sinta bem no lugar. Só que se, vamos supor, sei lá, um ponto turístico acessibiliza ali aquele lugar e não aparece nunca nenhuma pessoa com deficiência, eles não vão cuidar. Eu não lembro agora a cidade que eu fui, que tinha um mini Cristo, né, na cidade interior, tal. E aí tava lá Uhum. dizendo que tinha acessibilidade. Tinha o piso tátil e tinha o elevador. Só que o elevador não funcionava. Eu falei, o que, Não, que adianta ter um elevador e não não adianta. funciona? Muito provavelmente, sei lá, nunca ou quase nunca deve ter ido uma pessoa com cadeira de rodas, ou alguém que precisasse ali e simplesmente fizeram para deixar acessível e ficou ali. Nunca teve nenhum tipo de manutenção. Então, eu sempre falo, é importante que a gente mostre as caras. Para todo mundo, no caso, o ponto turístico, as marcas, que eles olhem para a gente como consumidores, tudo isso, para que as coisas comecem a melhorar. É verdade. Vai comprar um eletrodoméstico, alguma coisa assim, é a maior dificuldade, né? É, então, na Eles não pandemia, fazer olham. compra de mercado, sabe? Muita coisa que a gente começou a ter dificuldade e que eles não olham para a gente mesmo como consumidores. Eu falo, pô, será que, né, uma pessoa com deficiência visual não pode ser responsável por uma casa? Né? Não pode Uhum. comprar um eletrodoméstico? Então, assim, muita coisa que a gente tem que mostrar que a gente existe, ir lá reclamar e falar para que melhore. Se vai melhorar, não sei, né? Eu espero que sim. Se eu vou ver essa melhora um dia, não sei. Mas espero que meus filhos, meus netos, que próximas gerações vejam essas mudanças. Lógico que a gente quer vivenciar isso, né? Que essas mudanças aconteçam para agora. Mas o pouco que eu posso fazer, né, para fazer, eu falo assim que eu quero que as pessoas pensem um pouquinho mais fora da caixa, e eu tento trazer todas essas questões aqui para o blog, é para que as pessoas comecem a olhar mais e ver que aquela coisa que você faz com tanta facilidade, como, por exemplo, colocar o sabão líquido dentro da máquina, vamos supor, para mim não é tão Uhum. simples, porque tem aquela abertura gigantesca, aquela É, embalagem gigantesca, no que eu vou virar ali no copinho, derruba tudo, é né? E verdade. são muitas vezes soluções simples. Eu não falar quando vai andar na rua, né? Acessibilidade, que dificuldade que é, né? Sim, né? São várias questões ali que as pessoas precisam mudar um pouquinho o olhar, né? Para pensar. E se a gente pensar, acessibilidade não é uma coisa só para pessoas com deficiência. Um dia, se Deus quiser, todo mundo vai envelhecer. E Uhum. aí, o que, que acontece? A gente fica com a mobilidade reduzida, a visão já não é mais a mesma, a audição já não é mais a mesma. Então, todos esses recursos vão servir para a gente um dia. Né? Uma mulher grávida com carrinho de bebê, por exemplo, vai precisar de uma rampa. Né? Então, são vários pontos que a acessibilidade é para todo mundo, não é só para as pessoas com deficiência. Uhum. Eu vejo quando o meu marido sai na rua, a gente sai a pé na rua, ele fala assim, "Não, mas eu não consigo perceber muito esse piso tátil. Mas dependendo do calçado é mais difícil mesmo, né? Para ele ver. Mas aqui é assim, de repente tem um piso tátil, de repente ela acaba e não tem mais. Ou então Tem ele uma te banca de leva para o revista. pote, Te leva para a árvore, para o poste, para para a a banca de parede. revista. Uma vez um Então, estava assim, levando para a parede. Eu falei, qual é Harry Potter, né? Que eu vou atravessar a parede. Mas faz parte. é. Aí fizeram aquelas rampas no passeio para cadeirante. Aí ele fala assim: Isso aqui é horrível para mim, porque eu não sei quando terminou o passeio, quando começa a rua. De repente tem a rampa, pronto. Não sei se eu estou na rua, se eu estou no passeio. Então, acho que tem que pegar um deficiente e andar com ele, né? Que o engenheiro pegar o deficiente, andar com ele, ou tampar a visão dele para ele ver qual que é a necessidade. É.
O ideal é isso mesmo. Quando eles fazem a questão da arquitetura, eles precisam chamar pessoas com deficiência para poder testar. A rampa Uhum. pegar, né, uma pessoa com cadeira de rodas, o piso tátil, uma pessoa com deficiência visual, para poder testar todos esses recursos, né? Uhum. É verdade. Que nem banheiro adaptado. Eu vejo cada banheiro adaptado que eu falo, gente, às vezes o papel para secar a mão tá lá no alto. Eu falei, como que o cadeirante vai pegar esse papel? Ou, né, para apertar a descarga. Então, às vezes o pessoal faz ali para dizer que tem, mas não é feito da forma correta. É, só para mostrar, né? É, Infelizmente. agora tem outras instituições, né? Tem o Instituto Magnus, tem Ellen Keller, tem o IFC de Balneário Camboriú, e eu acho que o IFC de Alegre, tem o de Espírito Santo, acho que fechou, mas são um pouco essas opções. Infelizmente, é muito de sorte, que nem eu levei quase 4 anos para conseguir a Hillary. A minha vizinha levou 6 meses para conseguir o cão guia dela, então é muito relativo. O seu Instagram tem os nomes dessas instituições? Tem um Menina? artigo, eu tenho Tem? um artigo lá no meu blog, Como Conseguir um Cão Guia. Se acessar Ah, lá achei. Então vai lá. quatropataspelomundo.com, tem. Ó. Lá tem o nome e tem o link direto. Se você clicar em cima do nome, vai para o site da instituição. Pode cadastrar em todas, será? Pode. Quando eu comecei a cadastrar, eu me cadastrei até em instituições fora do Brasil. Nenhuma me respondeu, mas eu tentei. É, tem que tentar de tudo, Tem né? que tentar. Vai que, né? É. E qual que é o seu sonho? Minha vontade é de viajar muito ainda, de conhecer muitos lugares, muitos países. Eu acho que essa troca de experiência cultural, assim, de você ver a diferença entre países, assim, a gente tem uma diferença grande já mudando de estado, né? E aí, É, mudando de país, eu acho muito legal, assim, esse conhecimento que a gente adquire em uma viagem. Se Deus quiser também, quando tiver um filho, que esse filho também continue me acompanhando nas viagens e que, sei lá, aproveite muito a vida ainda. ai, que bom, né? Compartilhar com a gente aí quando o bebê chegar, né? Com Aí certeza, as fotos no seu Instagram, vai com ser uma certeza. alegria muito grande. Agora seu marido também que vai viajar bastante com você, né? Ai, ele não gosta tanto de viajar, viu? Ele não me acompanha tanto, não. É, Eu acho que ele ainda viaja mais comigo, assim, mas ele não tem toda essa paixão por viajar que nem eu. E aí ele tem um emprego CLT, então ele não tem tanta disponibilidade assim para viajar. Não é sempre que uhum. ele pode me acompanhar, mas quando é feriado, essas coisas, aí quando dá ele me acompanha. A Sara fez perguntando aqui como se comporta um guia turístico quando você aparece. É muito relativo. Tem muita gente que fica empolgada e quer mostrar tudo, quer falar que é super simpático e descreve, pergunta como é a melhor forma, mas tem alguns que ficam um pouco mais não sabem muito o que fazer. É difícil ter um guia turístico quando eu viajo. Eu faço as viagens, eu vou tudo na raça mesmo. Eu faço as coisas sozinha. São em raras ocasiões, quando tem algum passeio, algum museu, alguma coisa específica dentro do ponto turístico, né? Aí tem guia para me acompanhar. Mas eu já tive experiências ótimas, né? Que um guia, aí em BH mesmo, eu fui visitar um museu e a guia, nossa, super simpática, e me mostrava tudo, e me descrevia, e foi um amor. Aí depois eu fui em um outro museu que a mulher, assim, não estava muito afim. Ela ia meio que no geralzão, assim, mas não estava muito afim de me descrever tanta coisa. Então é muito de pessoa, assim. Veio uma amiga minha de Santa Catarina, que é BH, e ela quis conhecer todos os museus. Eu falei assim, nossa, nem eu fui em todos os museus que tem aqui. Uhum. E foi bom que eu fiquei conhecendo os museus. E ela é muito curiosa, porque tem gente que é mais curiosa, né? Que quer saber os detalhes e tudo. Meu marido não quer saber de nada. Ele não gosta de viajar, ele não quer saber de detalhes. Não, para que isso? Não quer saber que cor, não quer saber de nada. Uhum. E ela queria saber tudo, 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 no mínimo detalhe. Muito interessante. É É. muito bom, né? De saber das coisas, né? Para você ter uma ideia, né?
Melina, Com do que certeza, está Beth. acontecendo. Com Meu certeza. marido gosta muito de cachorro. Nós tivemos um cachorrinho aqui em casa, mas ele não tem muita paciência de ter cão-guia, não. Porque Aham. trabalha o dia todo sentado no escritório parado lá, então ele fica com dó do cão, fica parado lá, É. né? É, eu Ele também, trabalho no escritório também. A Hillary ficava lá deitada. Aí, às vezes, o pessoal ia lá, brincava um pouquinho com ela. Tinha uns momentos ali que ela se distraía um pouquinho. Mas eu falo, o pessoal acha que né, todo deficiente visual tem sonho de ter um cão guia. Mas eu falo, não é todo mundo. Tem gente que sabe que tá super bem com a bengala, tem gente que não tem vontade, tem gente que tem. Então, eu falo, se é teu sonho ter um cão guia, tenha. Mas é que eu falei no início, tem os seus prós e contras. É muito bom, mas você tem que estar ciente que não serão sempre flores. Às vezes a gente passa por muitas dificuldades. E agora esse processo da aposentadoria deles emocionalmente é muito complicado. Já chorei muito, choro sempre que eu falo no assunto. Tá sendo muito difícil para mim pensar que eu não vou mais sair com a Hillary, que a Hillary vai ficar em casa, que ela não vai mais me acompanhar nas viagens. Foi uma dor muito grande nessa pandemia também por causa disso, porque eu tinha planejado várias viagens antes da aposentadoria dela e não aconteceu nada, né? Nada do que eu planejei. A gente ia ficar 20 dias viajando pelo Nordeste, eu e ela só. E eu acho que é uma viagem que não vai ter mais como acontecer, né? O ano que vem ela vai estar com quase 10 anos. A proximidade da aposentadoria é bem delicado e é bem sofrido. imagina. Sei que eu não sou a única a passar por isso, eu tenho outros relatos de colegas, principalmente na aposentadoria do primeiro cão-guia, né? Que eu acho que é um pouco mais complicado, mas que faz parte do processo. Fazer o quê? Faz parte. E hoje mesmo a pessoa, né, me contactou, e o marido perdeu a visão, pedindo ajuda, né, como que faz para ajudar e tal. Eu achei muito lindo, porque ela ouvindo minhas lives e ela veio me pedir socorro. É legal. Então, tá valendo a pena, né, as lives aí, né, quem precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar sim, né, Medina? O que a gente puder ajudar, É, nós estamos aí para ajudar as pessoas. sim, E eu eu tô à quero dizer disposição. também que, pode falar. Não, eu estou à disposição. Quem quiser fazer mais perguntas, quem quiser conversar no privado, né, mandar direct, pode me acompanhar. Estou sempre respondendo. Quem quiser me mandar e-mail, estou sempre à disposição aí para tirar dúvidas e para conversar. Tem muita gente que vem desabafar só comigo, assim. E é que nem você falou, eu acho muito importante esse nosso trabalho, essa troca de experiências e de repente poder ajudar as pessoas. Eu já passei pelo processo de aceitação, já tive o meu período de luto, então eu acho legal ajudar pessoas que também estão passando por essa fase. Eu sei o que eu passei, né? Eu sei que não é um momento fácil e várias outras questões. Quando eu tive toda a minha história, assim, né? Falando de relacionamento, de todos os assuntos em geral, as pessoas me mandam mensagem para troca de experiências e eu acho isso importante. Então, convido quem não me segue, me acompanhar lá no 4P pelo Mundo e me mandar mensagem sempre que quiserem também. Ai, que bom. Tá aí, gente, ó, a dica. Quando eu conto, eu lá no meu canal, né, eu conto sobre minhas experiências, que eu tive várias enfermidades, e como eu tenho, né, uma filha com deficiência, meu marido também é deficiente visual. Uhum. E eu vejo, assim, que a gente precisa muito da ajuda de Deus, né? Porque Deus é que nos dá força para enfrentar todas as situações. Porque não é fácil, né? Quem está passando é que sabe. Ou talvez você não tenha alguém com deficiência na sua família, né? Ou algum parente, não tem deficiência, nem você, mas você está passando por alguma dificuldade, né? Principalmente nessa pandemia, que estão as pessoas mais em casa, estão mais Uhum. ansiosas, com medo, né? Estressadas, pessoas com depressão, às vezes, né? Que gostaria, às vezes, até de viajar, como a Melina, né? E não pode sair direito. Então, você, às vezes, está triste, tá, né? Aí preocupado, né, passando por alguma tribulação, eu quero dizer para você uma mensagem que Deus pode dar paz, né? E eu gostaria de fazer uma oração, né? Sempre faço uma oração nas minhas lives, que eu sei que Deus está sempre conosco, mas Ele quer que a gente fale com Ele, né? Que a gente faça oração, né? Pelas pessoas que estão passando por dificuldade. É isso que eu gostaria de fazer agora, orar pelas pessoas.
E, primeiramente, eu quero fazer uma oração que todos possam orar junto comigo. E depois eu vou orar por você, né? Ore comigo assim, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E hoje eu abro o meu coração e recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Então, que Deus possa te abençoar, que a paz de Jesus entre no seu coração. E agora eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de conhecer a Melina, Senhor, uma pessoa que foi à luta, que venceu. O Senhor sempre esteve do lado dela, eu tenho certeza disso, né? Que o Senhor sempre abençoa a sua vida. Eu te peço, Senhor, bem, continua abençoando a sua vida, seus planos, seus projetos, a sua família. Abençoa cada pessoa que estão nos ouvindo, abençoa aquelas que vão nos ouvir depois. Que elas sejam mesmo grandemente abençoadas pelo Senhor. Tira toda tristeza, toda ansiedade, todo medo. Tira mesmo toda depressão. Que o Senhor possa fortalecer cada pessoa, Deus, em nome de Jesus. Venha mesmo renovar as forças, renovar mesmo a paz. Que o Senhor possa abençoar cada vida mesmo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada, Melina. Agradeço pela oração, agradeço pelo carinho, pelo convite, agradeço todo mundo que escutou a live e reforço que eu estou à disposição. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Você também.